Bíblia aberta, por favor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Culto de doutrina, culto da palavra. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Quem achou, diga amém. Vamos ler o verso primeiro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócio, Ásia e Bitinia. 2. Eleitos segundo o que? A presciência de quem? Deus Pai, em santificação para a obediência e aspersão do sangue de graça e paz vos sejam o que? Multiplicada. Diga assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Oramos ao Senhor. Deus querido Pai, Deus de poder e maravilha, oh aleluia, Ramai de Comanabra Shuramai. Eles estão aqui, papai. Olha eles aí, Senhor. Olha teu povo eleito. Olha a tua esposa aí, meu Pai, nesta noite adorando o Senhor. Ramashuri me canta lamanai. Fala conosco, Senhor, para a glória do teu santo nome. Sente por gentileza. Sente por gentileza. Oh, glória a Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória. Olhando para o versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus. Meu tema hoje é eleitos por Deus. Diga, eleitos por Deus. Quero confessar a vocês que algumas missões que Deus, às vezes, pelo menos para mim, foi dada, eu achei difícil. Hoje, na minha opinião, estou com uma missão difícil. Perguntei para o Senhor: o que eu falo hoje para a tua igreja? Dá uma palavra para os meus amigos de obra hoje. Dá uma palavra para a tua igreja. E Deus me deu essa mensagem. Eu falei: meu Deus do céu, tinha uma mensagem mais fácil, papai. Falar sobre eleição, meu Deus. Mas vou tentar aqui, com todo o meu esforço, transmitir o que eu entendo sobre esse tema, sobre essa doutrina, chamada doutrina da eleição. Paulo fala sobre mais de 10 doutrinas, como justificação, predestinação, eleição, adoção. E uma delas que Paulo fala em Romanos está aqui, doutrina da eleição. E acho difícil falar sobre esse assunto. Algumas pessoas nem falam, às vezes, devido com medo de receber críticas. Eu, como não tenho medo de receber críticas, e as críticas para mim, elas são boas. Para mim, elas não me destroem mais. Hoje, graças a Deus, antes sofria muito com críticas. Hoje não, hoje prefiro ouvir os críticos. Às vezes até gosto de ouvi-los. E principalmente quando alguém pensa diferente de mim. Até gosto de ouvir para poder entender. De repente a gente está pensando uma coisa e não é. Então, hoje nosso tema é eleitos de Deus. O apóstolo Pedro, esse homem que está escrevendo sobre eleição, ele teve dificuldade para aceitar a salvação dos gentios. Teve dificuldade. Mas aqui você já vê um outro Pedro, totalmente diferente daquele Pedro que a gente via. A gente já vê um Pedro mais ético, um Pedro mais profundo agora na sua compreensão. E justamente esse homem que teve dificuldade para entender a salvação de um gentil, para entender Deus enxertando esses gentios no que éramos uma erva braba, fomos enxertados na videira, sem ser dela, fomos enxertados nela. Esse homem teve dificuldade de entender isso. E agora ele escreve isso, essa eleição. Veja, o apóstolo Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos. Eles não são judeus, está escrevendo um povo estrangeiro. Um povo que ele tinha dificuldade de entender a salvação daquele povo. Mas Deus mudou a vida dele, mudou o entendimento dele. Dispersos no ponto da Ásia, aquela parte de cima da Ásia, onde Paulo evangelizou, aquela região da Galácia. Ali é uma região de ilhas lindíssima, aquela região da Ásia. As águas limpas e cristalinas. Ele está escrevendo a um povo estrangeiro que foi disperso. E ele está dando uma palavra para esse povo.
que foi disperso, meus irmãos, está sendo perseguido. Ele está escrevendo a eles: eleitos segundo a presciência de Deus. Não importa a luta, não importa o problema, não importa a tribulação que você enfrente, saiba de uma coisa: se você está aqui, você não caiu aqui de paraquedas, você não está aqui por qualquer maneira, você está aqui porque Deus te elegeu e porque Ele tem uma obra grande na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Pedro está falando sobre essas pessoas eleitos segundo a presciência de Deus. E esse assunto para mim é delicado. Eu creio que a salvação é para todos, irmãos, tá? Todavia, para mim não existe salvação sem confirmação da vida da pessoa. Deus jamais destinaria o homem à salvação incondicional. Há uma condição. Ele está falando de uma eleição, tá? Pela presciência de Deus, tá? Porque senão, irmão, se eu falar que Deus predestinou um grupo de pessoas para ser salva, valida o sacrifício de Cristo na cruz. Então aí ou não? Se eu falar que Deus destinou um grupo de pessoas para ser salva, independente, eu invalidei a cruz, eu invalidei João 3,16. Eu enxergo uma eleição pela presciência. Diga o que é isso? Deus sabia de antemão que vocês estariam aqui hoje, vocês iriam crer na mensagem da cruz do Calvário. Deus viu isso há milhões e milhões de anos. Ele te viu aqui hoje. Ele sabia que você iria aceitar a palavra. Ele sabia que você não ia endurecer o coração à palavra de Deus. Já tem alguém de pé lá. Está entendendo? É essa eleição que eu creio, pela sua presciência. Deus sabe, irmãos, quem vai crer e quem não vai crer, meu Deus do céu. A gente vê os profetas falando do Apocalipse, que ainda não veio. A gente vê o profeta falando que o menino ia nascer, meu Deus do céu. A gente vê o salmista falando sobre a grande tribulação, meu Deus. Porque Deus sabe o presente, o passado e o futuro, irmãos. Oh, aleluia. Tô sentindo que tem adorador aqui. Tô sentindo que tem eleitos aqui nesta noite. Então ele está falando desses eleitos pela presciência. Deus sabia, pela sua ciência prévia, antecipadamente. Deus sabe de tudo, meu Deus do céu. Claro que sim. Veja, presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência. Não existe, eu sou eleito desde o ventre da minha mãe, mas está em rebeldia. Nós temos que confirmar a nossa eleição diariamente, todo dia, através da obediência, em santidade, em temor, em adoração. Constantemente temos que confirmar a nossa eleição em Deus. Estão aí, de glória a Deus. Quando eu digo de eleição, já falei que é um assunto difícil, na minha opinião, tá? Nós temos que entender a eleição dos anjos, temos que entender a eleição de Adão para poder entender a eleição da igreja. Se a gente não entender a questão dos anjos, de Adão, muito menos vamos entender a questão da igreja. Quando eu digo de eleição, que é a palavra eleição, quer dizer escolhido. A palavra eleição quer dizer escolhido. Eu enxergo os anjos. Os anjos foram criados imortais, todavia não eleitos. Os anjos foram criados imortais, todavia não eleitos. Mesmo eles estando na eternidade, no estado espiritual perfeito, eles tiveram que confirmar a sua eleição em Deus. Se tinha alguém que era para acertar na vida, meus irmãos, eram os anjos. Eles estavam em volta, próximo do trono de Deus. Eles ouviam, Isaías diz que havia uma luz, um arco celestial, o rio da vida, 24 tronos, eles estavam ali embaixo, os anjos. Deus se comunica com eles através dos trovões. De vez em quando a Bíblia fala que Deus descia sem ninguém saber e fazia uma reunião com todos os anjos ali naquele lugar.
Todavia, eles eram imortais, mas não eram eleitos. Eles tiveram lá em cima que ser provado para confirmar a eleição. E a terça parte deles, na hora do teste, na hora da prova, foram reprovados e não confirmaram a sua eleição em Deus. E por isso foram expulsos de lá. Eram imortais, digam, eram imortais, não eleitos. Isso é os anjos. A terça parte deles não validou. Não validou. Olhando para os homens, o homem foi criado mortal, não eleito. O homem foi criado, diga, o homem foi criado mortal, não eleito. Todavia, esse homem, Deus quando criou, colocou árvores agradáveis à vista, boa para se comer, e colocou também lá a árvore do conhecimento do bem e e a árvore da. Todavia, este homem tinha que comer da árvore da. Pergunte por quê? Porque ele era imortal, não eleito. Se ele come a árvore da vida, de Gênesis capítulo 3, nós pularíamos para Apocalipse capítulo 22. Porque se ele come da árvore da vida, ele confirma a sua eleição e se tornava imortal, irmãos. Tão assustado, meu Deus. Deixa eu ver a cara dos pastores. Eu falei, Jesus, não tem o cego Bartimeu na árvore? Eleição. Mas vamos lá, irmão. Quem crê que o Espírito Santo dá graça? Então, meus irmãos, ele comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele não era eleito. Ele tinha que confirmar, validar a sua eleição, meu Deus. Eu sou escolhido desde o ventre da minha mãe. E daí? Se não comer da árvore da vida, se não participar da mesa todo mês, se não congregar, se não orar, se não jejuar, se não tiver em obediência, e daí? Estão aqui, diga amém. Falei da eleição dos anjos, já estou passando na eleição dos homens agora. Então assim, os anjos, quando eles pecam lá na eternidade, eles se tornam, como eles são imortais, eles se tornam maligno, imortais, não eleitos e malignos agora. O homem, como ele era mortal, não eleito, ficou pior a condição dele. Ele se tornou mortal e não eleito, e ainda agora começou a morrer, morreu no espírito e começou a morrer no corpo. Ficou num estado complicado. Mas lá na eternidade, lá nas alturas, quando houve esse problema lá na eternidade, estou falando de Ezequiel capítulo 28, a partir do verso 11, quando Deus percebeu Satanás roubando as pedras afogueadas, Deus, a Bíblia fala que ele sai do trono dele, ele vai para o lugar que eu chamo de laboratório dele, e ele vai triste para ali, porque ele percebe que o luzeiro está roubando as pedras afogueadas e está violentando os anjos, e ele vai para ali, e ali ele decide fazer um povo santo, uma nação eleita, aleluia. Ali naquele laboratório dele é onde ele elege uma nova geração de pessoas. Foi nesse dia que ele viu você sentado aqui, aleluia. Foi nesse dia, aleluia. Quando eu digo de eleição, devemos tomar cuidado para a gente não ficar em dúvida, porque é como se houve uma eleição e votaram naquela pessoa, aquela pessoa foi eleita, e depois chega alguém e fala assim: você não foi eleito. Não, você não é. E consegue tirar aquilo da pessoa. Houve uma eleição e você foi eleito, e ele te elegeu, e você não pode ter dúvida quanto à tua eleição. Quem está aí, diga glória a Deus. Vamos começar a folhear a Bíblia. Os membros que estão preparados, diga amém. Já fiz a introdução, demorei muito na introdução, era 5, 6 minutos, já estou nos 10. Vamos lá, vamos começar a folhear a Bíblia hoje. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 4. Quem pode me acompanhar, dá um glória a Deus. 1 Tessalonicenses, vamos lá. 1, 4, quem chegou, dá um glória bem alto. Vamos lá. Como não ficar em dúvida em relação à nossa eleição? É preciso você acreditar, rapaz. Você foi eleito.
Ó, 1:4, primeiras licenças, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de quem? Diga assim: a minha eleição não é do homem, não é dos anjos, a minha eleição é de Deus. Aponta para você, diga: a minha eleição, Xandalabalaia, é de Deus. Como que eu sei que a minha eleição é de Deus? Veja, verso 5: porque o nosso evangelho não foi a vós somente, não foi a vós somente em palavra, mas também em poder e com muita certeza, como bem sabeis que quais fomos entre vós por amor de vós. Paulo está falando: olha, a vossa eleição é de Deus. Como que eu sei, Paulo? O evangelho não foi só em palavra, foi em poder também, aleluia. Além de alguém ministrar para você, você também já sentiu o poder de Deus. Está sentindo hoje a presença do Espírito Santo. Está falando em língua, papulando, está dando lugar, dá lugar para o poder de Deus. Isso é a certeza. Além da palavra, tem a presença dele. Isso é o que te dá convicção de que a minha eleição é de Deus. Oh, aleluia. Quando eu digo de eleição, quando a gente dá sequência à eleição, ao chamado, à escolha na nossa vida, a gente jamais vai cair. Sabiam disso? Se você acreditar na tua eleição e você der sequência à eleição de Deus na tua vida, jamais. Querem ver? Diga amém. 2 Pedro 1:10. Tem crente bereano aqui? Deixa eu sentir. Irmão, pastor, tem um ato saudável na igreja. Eu ouvi barulho de Bíblia para mim, não sei. Irmão, eu acho saudável a igreja quando eu escuto barulho de Bíblia assim na igreja. Obrigado. Pense comigo que isso é maravilhoso. 2 Pedro 1:10. 2 Pedro, toda segunda-feira nosso culto de doutrina. Toda segunda-feira, viu, meus irmãos? Às vezes não dá para vir à noite, tem culto de manhã. Nós somos compreensivos nisso também, tá bom? Ó, até meia-noite a gente termina. Opa, ouvi um glória a Deus. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa, o quê? Alinhada e o que mais? Porque fazendo isto, nunca, jamais, o quê? Diga assim, faz mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis, aleluia. Quem crê? Se você tem uma vocação, alamachu, segue a eleição. Acredita nisso, rapaz. Você não é obra do acaso. Você não é a Mariazinha. Você não é o Joãozinho. Você é eleito. Faça isso. Jamais você vai tropeçar. Diga por quê? Porque o diabo colocou um tropeço na tua frente. Você vai caminhando e você vê o tropeço e você fala: eu sou eleito de Deus, aleluia. Eu tenho visão, eu estou te vendo tropeço. É isso que ele está falando. Quando você tem a vocação e a eleição, jamais você vai tropeçar, aleluia. Quando você tem essa convicção, essa certeza na tua vida. Tem gente que na hora da prova, na hora da luta, Deus não é comigo, Deus me abandonou. Deus te abandonou o quê, rapaz? Você é eleito por Deus, há uma vocação na tua vida. Alimente isso. Xandaramajo, Joramajo Kemanajo. Eita Deus. Alamajo Kemanerebia. Quando eu digo de eleição, ser eleito não é somente ter o nome de eleito. Todo eleito por Deus, irmãos, não perca de vista a presciência na eleição, pelo amor de Deus, senão você cai no extremismo do calvinismo, irmãos. Por favor, não perca. Sempre que eu falar eleição, você coloca presciência. Deus sabe de antemão
Ok, meus irmãos, não vou me fechar um grupo de salvo aqui. E a humanidade? Jesus morreu na cruz do Calvário por todos, meus irmãos, aleluia. Tá? Então, sempre que eu falar eleito, pelo amor de Deus, não perde a presciência, por favor. Estão aí, diga amém. Todo eleito não pode ter só o nome. Ele tem roupas. E aí? Vamos vestir a nossa roupa de eleito hoje? Tem alguém que quer pôr essa roupa hoje? Não estou falando da tua saia, nem do teu vestido, nem da tua calça, nem do teu terno. Estou falando que os eleitos têm roupa. Deus manda eles colocar. O irmão já pegou ali. Ele falou, meu Deus, quer colocar esta roupa de eleito? Diga graças a Deus. Será que eles vão aguentar, Jesus, isso? Será? Será que vão aguentar? Estão aí, diga amém. Colossenses 3,12. Você não deu um glória agora nessa hora? Só deu. Pelo amor de Deus. Colossenses. Agora eu vou falar da roupa dos eleitos agora. Se você não... Eu vou deixar você ler o texto antes que eu leia, para ver se entra alguma coisa aí. Por favor, Tessalonicenses 3,12. Por favor, alguém chegou, diga amém. Faça você mesmo a leitura do texto. Faça. Meu tópico agora é a roupa dos eleitos. Leia o versículo, leia. Irmão, vocês estão dentro de uma nuvem de glória aqui dentro da igreja. Nós não estamos só aqui, meus irmãos. A presença de Deus está neste lugar, aleluia. Colossenses 3,12. Revesti-vos, pois, como que? Então tem uma roupa, revesti-vos. É para pôr por cima, rapaz, aleluia. É para estar por cima da tua saia, por cima do meu terno, essa roupa. Revesti-vos. Querem aprender? Diga amém. Como eleitos de quem? Olá, santos e o que? Roupa de santidade, roupa de amor. Será que tem essa roupa aí, gente? Todo eleito tem que ter essa roupa, santidade e amor. Cadê essa roupa sua? Aleluia. Todo eleito, olá, de entranhas, de o que? Cadê essa roupa na tua vida? Misericórdia, de benignidade, humildade. Cadê essa roupa na nossa vida? A roupa da humildade, a roupa de eleito. Outra roupa lá, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós. Quando eu digo de roupa de eleito, que ele está falando, revesti-vos, pois como eleitos de Deus, com a roupa da misericórdia, da benignidade, da humildade, da mansidão, da longanimidade, suportando um ao outro. Essa é a roupa dos eleitos, aleluia. E muitas vezes nós vemos muitas pessoas nuas no sentido de eleição. Falta benignidade, o que existe é maldade. Falta mansidão, o que existe é ira e desobediência. Muitas vezes falta humildade, meus irmãos. Diga humildade. Querem aprender humildade? Querem? Diga amém. Diga, o que é ser humilde? Humilde, por exemplo, esse vaso aqui, ele é bonito. Estão aí, diga amém. Mas ele vive como se ele não fosse. O que é ser humilde? É quando a pessoa mas ele vive normalmente com todo mundo, irmãos. Humilde, ele é. A pessoa é bonita, normal para ela. Estão pegando ou não? Essa roupa, irmãos, é a roupa dos eleitos, irmãos. Como nós precisamos vestir, revestir, ele está falando, revestir, está falando, tá? Porque são muitas roupas que a gente tem espiritualmente, as armaduras. Tem armadura por baixo, de Efésios 6, e ele está falando de uma outra roupa que a gente tem que se revestir por cima. Por baixo tem a armadura, tá? Só que ele está com a roupa de eleito, que é a humildade. Aí o diabo fala, uma ovelhinha, né? Pegar, olha lá, ovelhinha. Aí quando o Satanás vem, ele fala, vem Satanás.
Ai, sai, demônio! A ovelhinha é poderosa, porque ela está com a roupa, mas lá dentro tem as armaduras. Vai derramando, Jesus. Vai enchendo, meu Pai. Vai nos vestindo nesta noite. Oh, Deus. Quando eu digo de eleição, já falei que é um tema difícil, estou cumprindo uma missão. Já falei que é um tema que eu gostaria de juntar com os obreiros e sentarmos, como eu fazia em Campo Grande, irmão. 3 horas sentado com os obreiros numa sala. Bíblia. Aqueles camaradas tinham muita fome, irmãos. Era difícil o dia que eu não chegava. Ei, pastor, eu tenho uma pergunta. Muita fome, tem gente que tem muita fome da palavra, meus irmãos. Então aí, diga glória a Deus. Quando eu digo que nós somos eleitos pela sua presciência, somos eleitos. Tem um texto que eu preciso mostrar. Qual a nossa função como eleito? Pastor, eu creio, pastor, mas qual a minha função? Para que eu fui eleito? Qual o objetivo? Querem aprender? Diga amém. 1 Pedro de novo. Olha só, veja que Pedro fala muito sobre isso, meus irmãos, porque lá atrás ele teve uma dificuldade. E ele está escrevendo a um povo estrangeiro agora. 1 Pedro 2,9. Vamos lá, vamos ver agora quem somos e qual a nossa função como eleitos. 1 Pedro 2,9. Todo mundo está acompanhando, gente? 1 Pedro, quem chegou dá um glória. A gente como eleito, qual a nossa função? Para que fomos chamados? Para que essa eleição? 2,9, 1 Pedro. Mas vós sois o quê? Vós sois o quê? Está vendo? Um grupo. Lembrando que esse povo eleito, gente, é a igreja. Esse povo eleito é a igreja. Estão aí, diga amém. Vós sois a geração o quê? O sacerdócio o quê? Ministério, irmão. Já entrou ministério aí? Você está no ministério, rapaz. Sacerdócio o quê? A nação o quê? O povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Escute, estão aí, diga graças a Deus. Quando você olha o período de Moisés, a obra ali, Abraão é levantado como sacerdote, Moisés é o bispo, é o sumo. Abraão, irmão de Moisés, que é escolhido como sacerdote, presbítero, diáconos e cooperadores, sumo, sacerdote e levitas. Era o ministério. Estão aí, diga amém. Ali você vê que o ministério sacerdotal, o projeto de Deus, era para a nação inteira de Israel. Só que quando Moisés sobe, o povo se corrompe. E quando Moisés desce, somente Judá é eleito. Aquilo que era para a nação inteira, era para todo mundo. Deus marcou um encontro com ele em Êxodo 19, para ele subir no monte, ser o dia. Ali Deus iria falar a lei para eles, assim, Deus iria falar, e a lei ia ficar impressa no coração deles. Todos seriam ministros ali, mas eles não subiram, ficaram lá embaixo. Moisés sobe, lá embaixo o povo corrompe. Quando Moisés desce, Judá é separado somente, porque os outros tinham se corrompido. Estão aí, diga glória a Deus. Então ali é limitado ao sacerdócio, a uma família que vem em sucessão familiar. Mas o projeto era a nação inteira.
E agora você está lendo Pedro falando que nós somos a geração eleita. Todos estamos no sacerdócio real, aleluia, de Cristo, aleluia. Hoje todos ministram. Aí ele está falando assim, para quê? Para que essa geração eleita? Esse sacerdócio real, essa nação santa, para quê? Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para isso que ele te elegeu, foi para falar dele, do trono dele, do filho dele, da morte no Calvário, do batismo nele, para falar da ele, que ele mudou a tua vida. Entenda a tua eleição, entenda teu chamado, entenda para que nós fomos escolhidos, para anunciar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É para você abrir a boca, é para você pregar, é para você anunciar. Eu era treva, mas ele me colocou na luz, ele mudou minha vida. E hoje muitos eleitos estão, parece que tem até vergonha de falar de Jesus. Muitos estão sem a roupa de eleitos e não estão cumprindo o verdadeiro chamado de eleito. Que nessa noite possamos compreender para que nós fomos chamados, para anunciar as virtudes daquele que te tirou das trevas e te colocou na luz. Você foi eleito, você estava nas trevas, hoje você está na luz com Deus, aleluia. Homem nenhum, nem capeta nenhum pode tirar isso da sua vida. Eita, glória, 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 bonito Jesus. Usa ele, meu Pai, usa ele, Senhor. Pastor, quando que foi essa eleição? Quando que foi isso? Quando que foi? Embora é um assunto que a gente tem que estudar muito, irmão, eu estou te dando um panorama, muito pouco daquilo que se deve estudar sobre as 12 doutrinas de Romanos, como predestinação, eleição, justificação, adoção e propiciação, e por aí vai, irmãos. Estou falando de uma, são 12, tá? Estou dando a pontinha para você hoje, colocando um gostinho na sua boca, para você não parar com isso aqui, para você chegar em casa, ler comentários sobre isso aqui e tal, entendeu? Internet, pesquisa o assunto, ouça outros mestres, por que não? Quando foi essa eleição? Pergunte, quando foi? Querem ouvir? Diga amém. Efésios, vou terminar, 1:4. Vamos ver quando foi, porque, pastor, peraí, pastor, estou meio com dúvida, meu Deus, como é que foi isso? Vamos lá, Efésios 1:4, procura, vou mostrar para você. Cuidado para você não cair da cadeira agora aí, quando eu falar. Alguém chegou em Efésios 1:4, todo mundo, vamos lá, alunos, vamos lá, folheando a Bíblia. Efésios 1:4, já cheguei, quem chegou diga amém. Todo mundo, eu quero que todo mundo procure esse texto, irmão, por favor, por gentileza. Abre esse texto agora, irmãos, por favor. Efésios 1:4 é um dos textos que eu chamo fundamental dentro dessa doutrina da eleição. Marca ele, faz um negócio assim, marca esse texto. Não tem como você falar sobre eleição sem esse texto. Eu acho que, assim, sem enriquecer a doutrina que a gente está te dando. Quem achou Efésios 1:4, diga graças a Deus. Vamos lá. Como também nos elegeu nele. Quando foi isso, gente? Leia o texto, vamos de novo. Como também nos elegeu antes. Oxi, ué, como é que pode negócio disso aí, irmão? Oxi. Ele está falando que não tinha céu, não tinha terra, e você já estava eleito lá na eternidade. Antes dele lançar os fundamentos do mundo, irmão. Ele está falando de eras e eras e eras na eternidade. Antes da fundação do... Para que ele fez isso? Para que fôssemos o quê?
E o que mais? Diante dele em quê? E nos predestinou para filhos do quê? Leia aí, diga assim, ó, para que fôssemos, diga, santo, irrepreensível, diante dele, em caridade. Diga o que é ser irrepreensível. Não é ser perfeito. Não é ser perfeito. Uma vez um jovem dirigiu uma igreja de 4 anos. Eu encontrava ela, falava, essa veste sua não está adequada, minha linda. Eu vou melhorar, pastor. Eu creio, sim. Falei, quer uma ajuda financeira? Eu te ajudo. Estamos aqui, compreendo. Tem que ter calma com os nossos filhos, meus irmãos. Eu tenho 3. Muitos deles estão no mundo que eu conheci, alguns nas drogas, porque não tivemos paciência, fomos rígidos, queríamos puni-los, expulsamos da igreja. E eu dizia, ei, essa roupinha não tá legal, mas eu não tenho outra. Compra 2. Aí um dia encontrei de novo, santa. Diga o que eu quero falar. Ela estava se tornando repreensível para mim. Então, ser irrepreensível não é ser perfeito. É você não dar ocasião para ninguém te repreender você. Pela 3ª vez eu falei para ela, você tá me dando ocasião. Mas eu aprendi uma coisa, diga o quê? O líder jamais repreende em público. Ele repreende secretamente e exalta publicamente. Hoje ela cresceu, se tornou uma serva de Deus, casou e está fazendo a obra do Senhor, para a glória de Deus. O que eu quero mostrar é que ela se tornou repreensível. Então, ser irrepreensível, eu não dar ocasião para ninguém me repreender. Eu tinha assim que aceitei Jesus, a gente fala ter o nosso pai na fé. E o meu pai na fé, irmão, era uma doutrina que não dá para aguentar não. Quando eu ia ver ele, às vezes esse primeiro botão aqui estava aberto. E ele, assim, tipo assim. Se o botão tivesse assim, ih, varão, tá fraco na fé. Aí quando eu ia ver ele, porque toda vez ele, ih, varão, o botãozinho, tinha que ter o botãozinho aqui, ó. Aí, para ele não me repreender, aí ele, opa, aí tá crente. Estão aí, diga bem. Resumindo, não dê ocasião para ninguém te repreender. Você tem uma chamada de Deus, não dê ocasião para ninguém te corrigir a sua vida. Ramajokemanasha. Rebandadokemanachá. Um dia eu fui num casamento, rapaz. Casamento parece que o povo deixa de ser crente, né, irmão? Eu cheguei no casamento, irmão, neguinho se escondia atrás do vaso de flor aí, gente, o pastor. Falei, depois na conversa. E o pastor, depois na conversa. Vamos se alegrar, vamos estragar a festa não. Traz minha Coca-Cola logo aí, rapaz. Em nome do Senhor. Depois na conversa lá na igreja. Com amor, com carinho. Era uma festa de casamento, meu Deus do céu. Temos que também, né, meus irmãos? Mas não deu ocasião. Estão aí, diga amém. Digam por quê? Porque essa eleição, para fechar, foi antes de fundar. A gente vai fechar aqui agora, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Estou falando agora, presta atenção. Estão aí, diga amém. Depois de hoje, se você não entender eleição, vou fazer na prática com vocês. Vou fazer na prática. Depois de hoje, tenho fé que você vai entender a eleição, como eu fiquei anos nisso aqui, anos e anos. Presta atenção.
Não tem terra, não tem céu, tem nada. Só o trono dele, os anjos, as águas escorrendo do trono, enchendo o universo. Enchendo o universo, enchendo. As águas enchiam. Tudo água, água, água. O trono dele. Satanás embaixo do trono, ali embaixo, ele era o aferidor. Os anjos, milhares de anjos ali embaixo do trono. Havia várias congregações ali, não tem terra, nem homem, nem nada. Presta atenção, estão aí, diga amém. Ali, os anjos louvavam. Quando ele louvavam a Deus, o louvor deles aqueciam as pedras de fogo. Ele levava essas pedras para o motor do trono. Alguém está aqui, diga amém. Só lê Ezequiel 28, está lá, irmão. Vai ler lá na sua casa. E um dia ele começou a dar lugar para o mal. Ele falou: eu vou fazer um trono, eu vou subir acima das estrelas. Ele ficava assim, ó: subirei, Isaías 14, Isaías 10. Eu vou colocar o meu trono acima. Ele ficava, porque só tinha o trono de luz. E as três pessoas ali, ninguém via: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Naquela luz que os serafins colocavam a mão, diz Isaías 6, para não contemplar aquela glória de tão grande que era. E ele levava essas pedras, e ele começou. Quantas pedras você produziu hoje no seu louvor? 1000 pedras, coloca no relatório 500. E você, 500, coloca no relatório 250. E você, quantas pedras? 1000 pedras, coloca 250. De jeito nenhum, eu não vou adulterar meu relatório. Houve uma terça parte que aceitou, a outra parte falou: de jeito nenhum. E aí o Pai percebeu isso. E aí o Pai, ninguém via quando ele saía. Um dia eu mostro para vocês esse laboratório, tá? Hoje não. Ali é onde ele vai. E ele diz: eu preciso fazer uma imagem perfeita. Eu preciso criar uma nação. Eu preciso criar um povo para me adorar. E ele vai começar a fazer a imagem perfeita. Ele precisa fazer uma imagem. Estão aí, diga amém. Essa imagem perfeita, perfeita. Estão pegando, diga amém. E ele começa a fazer. Ele está querendo essa. Quando ele vai fazendo, ele acha essa. Deixa aqui. E ele vai fazendo. O Pai, o Filho, eles estão ali. E ele vai fazendo. E ele faz essa. Só que ele quer qual? A imagem perfeita. De Colossenses capítulo 1, estou falando. A imagem perfeita ele quer. Estão aí, diga amém. Eu vou terminar, presta atenção. E ele vai fazendo, ele quer essa. Aí ele, saiu essa. E ele, eu quero a perfeita. Eu quero uma que anda sobre as águas. Eu quero uma sem defeito. E ele vai. Aí ele vai lá e cheia, lá na eternidade. Estão aí, diga amém. Achei a imagem perfeita. Diga: e agora? E as imagens que foram criadas? Aí ele falou: filho, cadê aquelas imagens? Já pode destruí-la. Destrói, porque eu já achei a imagem perfeita. Diga: e aí? Filho, destrói. Aí Jesus: cadê elas? Destrói elas. Essas? Destrói. Já tenho a perfeita. Essas estão com defeito. Destrói. Não é a perfeita. Essa? Destruir? Mas está com defeito. Ó Pai, faz assim. Faz eles nascer na terra imperfeito. Eu morro naquela cruz. Eu elejo eles em mim aqui, Pai, na eternidade. Entro naquela cruz. Eu aceito uma coroa de espinho. Faz ela nascer lá. E ela vai me enxergar. Ninguém pode fazer
falar mal do outro. Diga por quê? Porque todos têm defeito, mas tem uma imagem, aleluia, que ela é perfeita, que é a imagem que ele disse, quando ele desce na terra, depois ele desce na terra, e ele fala, vamos fazer o homem. E eles, como que a gente faz? Faz ele conforme aquela imagem que estava guardada, que foi a imagem que nasceu na Maria, que Jesus entrou nela, que é a imagem perfeita, que a gente se espelha nela, aleluia. Você é eleito de Deus. Deus te abençoe, Deus te dê graça. Levante. Eu entendo um assunto bem difícil, mas o Espírito Santo dá graça para nós falar. Quem crê que o Espírito Santo dá graça, aleluia, oh glória a Deus. Levante a tua mão, eleito de Deus, santos do Senhor. Ele te elegeu antes de fundar a terra, aleluia. Ramachuri me canta lamalai. Ó Deus, ó Pai, que o Senhor possa encorajá-lo, ó Deus, esta igreja linda, Senhor, a cada dia. Que o Senhor possa, Senhor, fortalecer os teus servos, os teus filhos. Que a tua graça seja derramada a cada dia em nossa vida, Senhor, para compreender, ó Deus, oh aleluia, as tuas bênçãos, ó Deus, a tua grandeza. Oh, Ramachou, Ramais.